Olá, estamos juntos novamente aqui no programa Projeto Saúde, na TV Com, canal 11net, no site www.tvcomsantos.com e nas redes sociais, no YouTube, no youtube.com/Ser Integral Saúde e no Facebook também, facebook.com/Ser Integral Saúde, onde você pode assistir os vídeos dos programas dos convidados que já passaram aqui pelo Projeto Saúde na hora em que você quiser. Tá? Hoje nós traremos um assunto muito interessante, né? Você quer saber como envelhecer bem, como se manter bem, ativo e saudável na velhice? A gente está aqui hoje com a doutora Alcineide Correia, que é médica geriatra, uma médica muito competente e vai passar todas essas dicas e essas informações para que a gente possa viver cada vez mais e cada vez melhor. Né? O programa Projeto Saúde tem o apoio da Clínica Ser Integral, Clínica de Medicina Integrativa, e da Farmácia Ativa, que é uma farmácia de manipulação, uma farmácia integrada. Né? Então, muitas pessoas hoje falam o seguinte: quando eu me aposentar, eu vou curtir a vida, eu vou viajar, eu vou passear. E as pessoas fazem projetos para isso. Elas poupam, fazem uma caderneta de poupança, uma previdência privada, enfim, para que elas possam, no futuro, quando se aposentarem, poder desfrutar com saúde e com qualidade de vida, né? Só que elas esquecem de poupar o principal, que é a poupança da nossa saúde. Se a gente envelhecer com doenças crônicas, sem saúde, como é que a gente vai desfrutar e poder curtir a nossa velhice bem? Não é isso? Então hoje nós estamos aqui e vamos passar essas dicas de saúde com a doutora Alcineide, que é médica geriatra e é formada pela Universidade de São Paulo, pela USP. Doutora Alcineide, bem-vinda. Obrigado por participar aqui do programa Projeto Saúde. Você enriquece muito esse programa. E vamos desenvolver esses temas tão importantes, né? Essa questão do envelhecimento com saúde. Obrigada, Roberto, por estar aqui hoje. Obrigada pela TV Com. Falando um pouquinho sobre o envelhecimento, o ato de poupar. Toda vez que a gente fala em poupar, a gente liga diretamente em condições monetárias. A gente faz a nossa poupança, né, financeira. Mas esquece que envelhecer com saúde tem que poupar, o nome mesmo diz, poupar saúde. Exato. E o ato de poupar saúde, a gente tem que investir em saúde. Só que a gente não pensa nisso ao longo da nossa vida. Porque a nossa educação não é uma questão de, ao longo do tempo, poupar saúde. Por mais que a gente saiba de tudo, quais os benefícios e como que a gente vai poupar a saúde, a mídia está aí para isso, a gente recebe informação todos os dias, o que é interessante para poder ter saúde, mas investir mesmo em todo o âmbito de saúde a gente não investe. E essa questão que é tão importante, que é relegada muitas vezes de você se preparar para uma velhice saudável, né, Alcineide? É algo que as pessoas precisam talvez conhecer melhor, né? Porque fica isso, eu observo muito, né? A gente atende pacientes em consultório e tudo, a gente vê. O jovem não se preocupa nada com a velhice, né? Ele não tem essa visão de longo prazo. As pessoas começam a se preocupar com isso quando elas vão já envelhecendo mesmo e veem que tem os problemas, né? Exatamente, quando já está em uma idade muito superior àquela que a gente tem muito tempo. A gente deveria ter essa ideia desde a tenra-idade. Cuidar desde sempre, né? Se a gente fosse educado para aprender a envelhecer desde criança, talvez isso daí não fosse tão complicado quando chegasse à idade adulta. Então, a gente sempre fica deixando para depois. Vou dar só um exemplo. Na hora de fazer atividade física, desde pequeno, a gente sabe que a gente tem que tirar parte do dia para fazer atividade física. Atividade física, como resultado para uma boa saúde, tem que ser diário. Regular. Todo dia você tem que fazer sua atividade física. Só que você não faz isso. Por quê? Porque você faz tudo durante o dia, todos os seus compromissos, mas dentro dos seus compromissos, sua hora de alimentação, sua hora de dormir, mas dentro desse cronograma não tem a hora da atividade física. Só se você for no início da vida, você vai ser obrigado por esse hábito, né? A mãe ou o pai vai te obrigar. Olha como o nome fala, obrigar. Então você muito ruim, né? Ser obrigado a alguma coisa não dá, né?
Então, você não tem uma educação para essa atividade física ser algo prazeroso. Você tem que priorizar. O ideal seria que, se você, desde pequeno, você priorizasse o bem-estar, a atividade física, uma boa alimentação, os hábitos saudáveis. Mas isso passa, né? Isso passa muitas vezes pelo exemplo, né? Não adianta os pais falarem, olha, tem que comer bem, tem que fazer exercício, e a criança está olhando, a criança está modelando os adultos, e eles não fazem. Exatamente, porque é uma questão, é o que você falou, é uma questão de hábito educacional. As gerações não foram educadas desse jeito, porque, infelizmente, como eu te falo, há outras prioridades. Qual a prioridade? É trabalhar, trabalhar, trabalhar muitas vezes, né? Você passa a maior parte do seu dia trabalhando. Depois, está na hora de se alimentar, está na hora de dormir. Você tem a hora para tudo e nunca para se cuidar bem. Se cuidar bem. Se fosse uma coisa que já fosse mostrada pelos seus avós faziam atividade física, seus pais faziam atividade física e você faz atividade física. É uma coisa que faça parte do dia a dia das pessoas. Agora, tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Agora, Alcineide, quais são os benefícios da atividade física no envelhecimento? São diversos. Muitos. Você, quando fala da atividade física, você vai diretamente olhando assim, a atividade física vai ser bom para o meu corpo. Não é só bom para o corpo. É bom para o corpo, para a mente, para a memória, para centenas de coisas que a atividade física é excelente, principalmente ao longo da vida. Da mesma forma do raciocínio da poupança. Você não vai poupando pouquinho, no final você não tem um tantão suficiente para poder fazer aquilo que o seu objetivo quer? Sim, às claro. Vezes, né? Se conseguir, né? Não vamos entrar no mérito da situação econômica. Mas atividade física é uma coisa assim, desse mesmo raciocínio. Se desde o início da sua vida você for poupando a sua saúde, ou seja, melhorando tendo sua atividade física, você não vai desenvolver tanta doença crônica. Vamos dizer, sem atividade física, você vai ter obesidade, concorda? Você vai acumular e vai ter obesidade. Você vai favorecer ter hipertensão, vai favorecer ter diabetes. Isso tudo vai culminar numa qualidade de vida muito ruim. Se você já faz atividade física, a chance de você desenvolver essas doenças diminui muito. Consequentemente, você vai ter um corpo mais saudável. Um corpo mais saudável diante de um envelhecimento que vai te proporcionar muita limitação física se você não fizer atividade física. A atividade física é como se você burlasse esse envelhecimento. O envelhecimento que a gente está acostumado a assistir. Ou seja, qual o protótipo de um velhinho? Aquele com a bengala, todo emborcadinho, limitado, com os passinhos curtos. E não deveria ser assim. Não deveria ser. Se você pega um paciente uma pessoa de 80 anos que faz atividade física diária, não é esse perfil que você vê. Tanto que não existe uma idade, uma idade biológica e cronológica. Né? Você olha para uma pessoa de 80 anos que faz atividade física, você não dá 80 anos, você dá muito menos. Antigamente, o que eu ia dizer, que as pessoas trabalhavam no campo, né, faziam seu esforço diário, sua atividade física na própria labuta diária, eram pessoas idosas e fortes, né? Exatamente. Porque... O que acontece? Esses pacientes, se você olhasse o perfil deles, pode muito bem, pelo fato da atividade, ter uma pele bem mais complicada do que a por causa da exposição solar. Exatamente. Agora, a condição ósseo-muscular dessas pessoas eram bem melhores do que hoje a gente vê na maioria dos idosos. Tem um problema, né, Alcineide, que as pessoas às vezes não ouviram falar, que é aquela síndrome da fragilidade do idoso, né? Porque quando a gente fala em qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde colocou 6 atributos da qualidade de vida. Um deles é o nível de independência, né? Que é algo que a gente não se preocupa quando a gente é jovem. Quando a gente é jovem, a gente faz nossas caminhadas, anda, carrega a sacola, faz tudo. O idoso que sofre dessa síndrome de fragilidade não consegue, às vezes, nem carregar uma sacolinha do supermercado, subir um degrau de um ônibus. Isso repercute muito negativamente na sua qualidade de vida, né? Perfeito. Pode falar um pouquinho dessa síndrome de fragilidade? O que acontece com a síndrome de fragilidade? Ou seja, o paciente ele tem uma predisposição maior ao risco de queda, ao risco de doenças,
ao risco de se acidentar facilmente. Com a atividade física, exatamente aí que é o grande remédio. A atividade física, uma boa alimentação, para quê? Para reduzir esses riscos. Porque no momento que você envelhece, você predispõe a doenças crônicas. Dentro das doenças crônicas, a osteoporose e a osteoartrose, que as pessoas falam artrose, osteoartrite, tudo sinônimo, leva muita limitação física. E essa limitação física favorece a quedas. Então, a pessoa perde a força muscular. Há uma atrofia muscular muito grande, a redução de força, e essa independência vai entrando em comprometimento. Quer dizer, aí tem o risco das quedas, das fraturas, e um idoso com uma fratura de fêmur, de quadril, tem grandes problemas, né? Inclusive de morte prematura, né? É isso mesmo. E o ideal, então, é que a gente possa cuidar desse envelhecimento, mantendo, como a doutora Alcineide falou, uma atividade física regular, porque é muito pior, muito mais difícil você envelhecer e depois procurar fazer isso do que você prevenir desde sempre. Manter um estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo, com uma alimentação adequada, com exercício, vai manter a sua musculatura, né, doutora Alcineide? Vai manter a sua força muscular, o seu nível de independência, e você vai poder viver mais e com qualidade de vida, não é? Então essas dicas são muito importantes. A gente vai agora para um pequeno intervalo comercial. Fique aí, já voltamos já com o programa Projeto Saúde, mais dicas da doutora Alcineide. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciativa.com.br. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral, saúde e qualidade de vida. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Projeto Saúde com a doutora Alcineide Correia, médica geriatra, dando informações super úteis para que a gente possa aprender a envelhecer bem, poupar não só o financeiro, mas a nossa saúde, para que na nossa velhice a gente possa viver com bastante qualidade de vida, né, doutora Alcineide? A gente estava conversando aqui e falando também que uma queixa dos idosos e às vezes dos seus familiares é que eles têm que tomar muito remédio. Muitos deles são necessários, mas o geriatra trabalha com essa questão, chama polifarmácia, né? Que é tantos medicamentos que o idoso toma, que às vezes ele fica perdido, não consegue levar, acaba desistindo do tratamento. Isso é muito ruim para a saúde, porque precisa fazer o tratamento adequado, né? Como é que você aborda no teu dia a dia, na tua prática clínica, com essa questão de tantos medicamentos que o idoso tem que tomar? Uma coisa que a gente vê muito, como a gente fala, esse envelhecimento ainda é composto de... Chega o paciente, por exemplo, em primeira consulta, ele já vem para mim com múltiplas patologias, ele tem muitas doenças, muitas vezes com muitos médicos. Cada médico passa uma quantidade determinada de medicação. Às vezes até sem interagir um com o outro, né? Às vezes um médico passa uma medicação e o outro passa outra medicação e não são informados sobre essa situação.
e acaba chegando para mim, onde eu procuro na primeira consulta saber quais os remédios que esse paciente toma. Às vezes tem 10, 15 medicações interagindo entre si e tendo que tomar uma outra medicação para esse sintoma. Então é o que a gente chama de polifarmacia. Então, na minha primeira consulta eu falo, eu nunca coloco o remédio, eu tiro o remédio. Então eu vou vendo quais os remédios que são desnecessários e quais os remédios que estão interagindo, procurando avisar os colegas para poder administrar melhor. O importante é reduzir o número de fármacos, de remédios. Ao mínimo necessário possível. Necessário, né? Exatamente. E aí, claro, que o idoso se sente muito melhor, né? Porque ele tem menos efeitos colaterais dos medicamentos, as doenças ficam bem controladas. E ele gasta menos também, né, em remédios. Além de gastar menos, ele tem a menor chance de quedas, porque paciente que toma muito remédio aumenta muito a chance de quedas e ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Então isso é o desejado, né? Talvez o geriatra conseguir fazer esse papel de centralizar, né, a medicação necessária para que o paciente fique bem, não é isso? Exatamente. Às vezes a maior queixa do paciente tem muito mais a ver com a retirada do remédio do que um outro medicamento para sanar esse problema. Exatamente. Olha que dica importante, né? Às vezes o idoso da família, a pessoa se queixa que está tomando muito remédio, às vezes ele tem até razão. Agora, não tire remédio por conta própria, né? Procure o geriatra, o clínico, enfim, para poder que esse profissional possa gerenciar essa medicação e diminuí-la ao mínimo necessário para que a saúde possa se manter. Então fica essa dica importante da doutora Alcineide. Alcineide, muitas vezes a gente fala nisso no exercício, na atividade física, para manter o corpo saudável, a musculatura forte, os ossos, e a gente hoje em dia vê tanto problemas com o cérebro, de memória, essas doenças que vêm crescendo tanto. Como a gente pode trabalhar para prevenir também o envelhecimento mental, cerebral, e que as pessoas possam se manter lúcidas e bem, né, com a sua mente funcionando adequadamente? Antes de falar, Roberto, da consequência, né, que depois do envelhecimento que você tem os déficits de memória e envelhecimento. Então, antes de falar disso, eu vou falar sobre a prevenção. Hoje, nos estudos, tem mostrado que as mesmas prevenções de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, como mudança de hábitos de vida, tornando a vida mais saudável, também está relacionado às doenças de memória. Então, tudo aquilo que a gente falava vamos retirar o sal, vamos retirar a gordura, vamos fazer atividade física, vamos comer mais alimentos naturais, vegetais, ricos em fibras. Tudo isso não é só para prevenir infarto e derrame, como a gente sempre viu. Tem tudo relacionado às doenças de memória também. O ser humano é um todo, né? Você cuidando do corpo, você cuida do cérebro também, né? Perfeito, Roberto. Agora, o que a gente tem visto na geriatria é que realmente esses pacientes com problemas de memória, com ou sem doença, às vezes eu pego muito paciente que tem problema de memória, mas não está relacionado à doença, está relacionado a um estresse, está relacionado ao próprio envelhecimento normal. Existia uma doença que a gente falava perda de memória normal da idade. Hoje tem outro nome, declínio cognitivo leve. Mas nada mais é do que uma falha de memória normal da idade. E a gente tem visto que esses pacientes têm beneficiado muito com o que a gente chama de oficina de memória. Então, os profissionais da área de psicologia têm trabalhado de terapia ocupacional, têm trabalhado muito com os pacientes para poder recuperar a memória. E isso acaba melhorando muito as atividades de vida diária dele. E o cérebro, como a gente imaginava anteriormente, que era um órgão limitado, ou seja, você tinha um número de neurônios que você nasceu com eles. E depois do envelhecimento era aquilo, estava envelhecendo, pronto, acabou. Não, a gente vê que quando estimulado uma determinada região do cérebro, esse cérebro volta a reagir. A neuroplasticidade, que chama neuroplasticidade. Então, isso está sendo uma inovação, vamos dizer, na neurociência. Quer dizer, isso abre a possibilidade da pessoa recuperar os seus problemas mentais cognitivos, né, de memória. E outra coisa muito interessante que a gente tem visto, tem colocado muito na geriatria,
que aprender coisas novas é fazer esse trabalho. Não precisa ser só com um profissional. Vamos dizer que você vai no supermercado para uma determinada rua, todo dia fazendo a mesma coisa. Procura ir por uma rua diferente. Então, proporcionar caminhos diferentes para as suas atividades, proporcionar jeito diferente de fazer suas atividades em casa. Fazer uma língua estrangeira, por que não? Você vai trabalhar com área do cérebro que você nunca trabalhou. Ah, eu estou muito velha para isso. Não está muito, não existe isso. Então, trabalhar com uma língua, talvez você sempre quis fazer um francês, por exemplo, uma língua que você escolheu, um italiano, um espanhol. Então, você sempre quis e sempre deixou para depois. Por que não fazer agora? Tem outras coisas. Ah, eu sempre quis pintar quadros. Por que não fazer agora? A pessoa se limita, né? Ela acha, já estou muito velho para fazer isso. E aí a pessoa acaba perdendo o seu potencial de vida, de felicidade, de qualidade de vida. E né? Além de trazer um prazer por realizar um sonho antigo, ele vai trabalhar com isso. Outra coisa sobre atividades físicas. As pessoas acham que atividade física, Roberto, é fazer musculação, fazer natação. Ninguém olha, por exemplo, para dança. Dança é uma atividade física que melhora muito o corpo, tanto quanto musculação. Com certeza. Você não concorda? Claro. Só que aí você vai trabalhar com outra coisa também. Você vai trabalhar com memória. Ritmo. Você vai trabalhar com ritmo. Você vai trabalhar com diversas coisas. A parte emocional. Quantas vezes a gente sabe que uma depressão é curada pela dança? Sim. Eu costumo falar isso para os pacientes, né? Eu falo sempre, você sabe, eu estimulo muito o estilo de vida saudável. Eu falo, olha, precisa fazer uma atividade física regular. Ah, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de nadar. Eu falo, mas hoje em dia tem tantas opções que você pode fazer. Eu brinco que assim, no céu, na água e no mar você pode fazer atividade física, né? Até caminhando, enfim, tantas coisas. Não tem como alguém dizer que não gosta de fazer nada. Só se estiver em depressão mesmo, né? E hoje estão sendo adaptadas. Você fala, musculação há 20 anos, 30 anos atrás não se fazia no idoso. Hoje tem musculação adaptada e é estimulada. Hoje tem remo, hoje tem dança adaptada, tem vôlei adaptado, tem várias atividades adaptadas para o idoso. Isso é importante que se divulgue e que o idoso saiba, né? A gente está falando da atividade física, que o exercício é bom para o corpo, mas é bom para a mente e necessário também. E essa questão que você falou de fazer coisas novas, né? A novidade é um alimento para o cérebro mesmo. Né? E o idoso, ele enquanto a gente está trabalhando, a gente fala que não tem tempo. Depois que a gente se aposenta, a gente dá a desculpa financeira, a desculpa que é muito longe, ou seja, a gente está sempre... Continua dando desculpas. Está sempre dando as desculpas, tirando a culpa da gente, né? Na verdade, não tem nada de culpa, tem que ter responsabilidade, né? Tem que se responsabilizar. Como fala antigamente, a situação na saúde, né? O médico, o paciente, assim, o médico falava e o paciente obedecia. Hoje, a gente tem que ter uma interação, uma troca, e o paciente tem que entender que é uma corresponsabilidade, né? O médico está ali para orientar, para medicar, mas o cuidado com o estilo de vida tem que vir da própria pessoa, né? Em fazer aquilo que ela sabe que é importante fazer. Perfeito, é isso mesmo, Roberto. Então, essas dicas todas são muito importantes. Você quer deixar mais alguma orientação fundamental aí para a pessoa poder envelhecer bem, envelhecer com saúde? Que dica principal, se você pudesse dar, você daria? Acho que a dica principal que tem que ser dado é o mais precoce possível. Planeje o seu envelhecimento, não deixa para resolver depois que envelhecer. Vamos planejar agora, um momento, independente da idade que tenha, vamos planejar o que você quer para o seu futuro e vamos investir nisso, fazer a nossa poupança, é o que a gente estava conversando no início, vou fechar com isso. Vamos fazer a nossa poupança da saúde. Olha, essa dica é muito importante. Então, agradeço muito, doutora Alcineide, pela presença. Essas informações realmente são muito importantes, né? Cuide do corpo, cuide da mente e poupe. Faça uma prevenção para o envelhecimento saudável. Cuide da sua saúde, previna as doenças. Aí, com certeza, aquele plano da aposentadoria e desfrutar depois vai poder acontecer, né? Com um bem-estar, com qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Alcineide. Espero contar com você em outras oportunidades para continuar divulgando, né, a saúde para a terceira idade, na velhice,
porque tudo que você falou aqui com certeza enriqueceu bastante os nossos telespectadores. Muito obrigada, Roberto. Estou à disposição sempre que quiser. Com certeza irei querer. Bom, então você já viu, né? Dr. Alcineide trouxe aí todas essas dicas fantásticas. Faça atividade física, se alimente bem, cuide da sua mente, da sua memória, faça as coisas com alegria, com ritmo, e você vai poder um dia envelhecer, se aposentar e curtir bastante com muita qualidade de vida. Agora, para encerrar o Projeto Saúde, passa muito rápido, né? A gente vai com a nossa reflexão final do dia. Né? Uma reflexão que é uma dica prática. Faça lanches intermediários, não fique muito tempo sem se alimentar. Normalmente as pessoas tomam o seu café da manhã, aí depois elas almoçam e depois elas tomam lanche ou jantam à noite. E nesse intervalo, tem muitas pessoas, os pacientes me falam que ficam sem comer. Então, às vezes, ficam 6 horas, até mais, sem se alimentar. Isso é prejudicial para a saúde. Né? Você precisa sempre comer em intervalos aproximados de 3, no máximo 4 horas, para manter o seu metabolismo ativo, para não ter hipoglicemia, para não ter tontura e mal-estar. Então faça lanchinhos, leve uma fruta com você, ou um iogurte, uma barrinha de cereal. Não deixe muito tempo sem se alimentar, porque isso vai fazer você se sentir mal e pode ser a longo prazo bastante prejudicial. Tá? Então fica essa dica do dia. O programa Projeto Saúde está chegando ao fim, mais uma vez, né? E nós colocamos que já tem os vídeos anteriores do Projeto Saúde, já estão nas redes sociais. No YouTube, no canal www.youtube.com/serintegralsaúde e no Facebook, facebook.com/serintegralsaúde. Nesses canais você pode assistir logo mais o vídeo da doutora Alcineide e os vídeos anteriores de profissionais da saúde que já estiveram aqui. Né? Então, nós vamos encerrando mais um programa. Semana que vem estaremos aqui com mais outros convidados que vão trazer informações e dicas sobre saúde. E desejo a vocês muita paz, muita saúde e muita qualidade de vida. Até lá!